Meus irmãos, bom dia. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Tiago capítulo 3. Nós vamos conversar nessa manhã a respeito aí dos versos de 13 a 18. Tiago capítulo 3, os versos 13 a 18. Hoje nós chegamos literalmente à metade da nossa série em Tiago. Esta é a nossa sexta mensagem de uma caminhada de 12 pregações. E o tema da nossa reflexão de hoje é cristãos guiados pela sabedoria do alto. Amém? Enquanto você abre a Bíblia e encontra o texto, eu gostaria de começar com duas perguntas. Você se considera uma pessoa inteligente? Em qual área da vida você acredita ter mais facilidade? Talvez alguns aqui sejam bons com números, o que não é o meu caso. Outros tenham facilidade de se comunicar. Outros possuem inteligência emocional. E alguns conseguem resolver problemas práticos de maneira rápida. Mas atenção, ninguém é excelente em tudo. Nós podemos ter algumas limitações em algumas áreas e, ao mesmo tempo, grande capacidade em outras áreas. E existe um perigo nisso tudo ao qual eu gostaria de chamar a sua atenção. Muitas vezes nós achamos que sabemos mais do que realmente nós sabemos. Isso é tão comum que recebeu um nome. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar a respeito do chamado efeito de Dunning-Kruger. Dois pesquisadores, David Dunning e Justin Kruger, eles realizaram estudos tentando entender como as pessoas poderiam perceber e reconhecer a sua própria inteligência e também a sua própria capacidade. E eles descobriram algo minimamente curioso. Quanto menos alguém sabe sobre determinado assunto, maior tende a ser a sua confiança que domina aquele assunto. Em contrapartida com isso, quanto mais alguém conhece sobre um tema, mais consciência essa pessoa tem a respeito das suas próprias limitações. Então perceba a ironia. Quem sabe muito, geralmente reconhece que ainda não sabe tudo. E quem sabe pouco, frequentemente acha que sabe tudo. E nesses experimentos, eles aplicaram testes de lógica e gramática. E depois eles pediram que os participantes avaliassem como eles acreditavam terem ido. O resultado, acredito que você aí já suspeite. Os melhores participantes, eles suspeitavam das suas notas. Enquanto muitos dos que tiveram os piores resultados acreditaram sinceramente, piamente, que eles estavam entre os melhores. E meus irmãos, muitas vezes a gente só consegue perceber a profundidade e a complexidade de algum assunto ou de alguma coisa quando realmente nós começamos a conhecê-lo. Eu tenho experimentado um pouco dessa realidade com um esporte novo que eu tenho praticado com alguns irmãos e irmãs aqui da igreja, o jiu-jitsu. Como tem sido abençoador para mim. Mas a ideia é, quando nós conhecemos pouco e escolhemos de maneira consciente permanecermos nessa superficialidade, o pouco conhecimento que nós temos, que nós possuímos, traz para nós uma falsa sensação de domínio, de poder, de capacidade máxima. Basta você abrir as suas redes sociais para perceber a quantidade de especialistas que surgem todos os dias a respeito de todos os assuntos. Especialistas em política, economia, futebol, principalmente nessa semana de convocação, de saúde, de relacionamento, de teologia, de igreja, de criação de filhos e outros assuntos dos mais variados. E aí surge a pergunta para nós: como saber se alguém é verdadeiramente sábio? Se existem diversas sabedorias, se cada pessoa se considera sábia ou inteligente à sua própria maneira, como é que Deus define a verdadeira sabedoria? E Tiago nos ajuda, meus irmãos, a responder a essa questão no texto de hoje. Segundo a palavra de Deus, sábio de verdade não é quem se impressiona pela inteligência ou pelo discurso. Sábio de verdade é aquele que domina, através da própria vida, obras marcadas pela humildade e pela sabedoria do alto. Mais do que a gente conhecer algo teoricamente, sabedoria é permitir que essa verdade transforme a nossa vida. E Tiago, queridos, no centro dessa carta, literalmente no seu clímax, no seu crânio de la crê, no seu ponto alto, nos conduz a um confronto inevitável. Que tipo de sabedoria tem permeado a sua vida?
É como se ele dissesse para nós: filhinho, filhinha, até aqui eu te mostrei 2 caminhos, céu ou inferno. Lembra lá? Crianças distantes do trono? São 2 caminhos para você escolher. Agora qual deles você vai escolher? Você está buscando a sabedoria do alto para viver em cada detalhe da sua vida? Porque Deus, meus irmãos, não apenas cuida de cada detalhe da nossa vida, Ele também espera que a gente venha viver com sabedoria em cada um desses detalhes. Amém? Vamos à leitura do texto? Palavra do Senhor, alimento para as nossas almas. Diz assim o texto, verso 13. Quem é sábio tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas ela é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde a inveja e a ambição egoísta, aí a confusão e toda a espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é antes pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? Eu sei que nós já oramos uma vez, mas eu gostaria de mais uma vez orar com os irmãos. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Revela o nosso coração, Pai, e nos ensina a viver guiados pela sabedoria do alto. Nos livre, Deus, do orgulho, da falsa sabedoria e de um coração que é endurecido, Pai. Nesta manhã, forma em nós humildade, discernimento, obediência, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua vontade. É no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a minha intenção com vocês no sermão de hoje é a gente caminhar por essa perícope verso a verso, tá bom? E ao final da nossa reflexão eu quero trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Então vamos lá, verso 13. Tiago, ele vai iniciar o seu argumento com uma pergunta profundamente confrontadora. Ele diz àquela igreja: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Perceba, Tiago não está levantando uma questão teórica. A ideia dele aqui é expor o coração daquela igreja. E conforme nós vimos na semana passada, havia irmãos daquela comunidade que estavam desejando posições de influência, de reconhecimento, posições de destaque espiritual. E é por isso que Tiago inicia o capítulo 3 com um alerta solene. Quem ensina será julgado com maior rigor. Então, ou seja, era uma comunidade onde muitos queriam falar, onde muitos queriam ensinar, onde muitos queriam ser vistos como referências, mas poucos compreendiam a riqueza e o peso espiritual disso. Então imagine, meus irmãos, Tiago chegando diante daquela igreja e dizendo aos irmãos: irmãos, levantem a mão aqueles que se consideram sábios, levantem a mão aqueles que se consideram cheios de entendimento. Imagine, querido, se alguém levantasse a mão, alguns ou muitos provavelmente olhariam, pensariam e até mesmo alguns comentariam: olha o bichão espiritual aí, rapaz, olha o nível dele. Seria no mínimo uma cena constrangedora. E é justamente esse o ponto. A intenção de Tiago não é produzir uma resposta pública a essa pergunta. A intenção de Tiago é provocar nesses irmãos uma reflexão íntima, uma reflexão profunda. E Tiago, nesse argumento, usa palavras extremamente familiares ao imaginário judaico. No Antigo Testamento, homens como Noé, Moisés, Davi, Daniel, Elias, eram reconhecidos como homens de sabedoria, como homens de entendimento. Noé era um homem justo e bom. Temos poucos crentes hoje. Os destinatários dessa carta, meus irmãos, eles conheciam essas figuras. Eles sabiam que esses homens não eram admirados apenas por possuírem e acumularem informações a respeito de Deus, mas eram homens em que a vida estava alinhada à vontade de Deus.
Por isso que para Tiago, sabedoria é muito mais do que acúmulo de conhecimento religioso. Para Tiago, sabedoria é discernimento espiritual aplicado à minha e à sua vida cotidiana. É vivermos diante de Deus de maneira concreta. Essa maneira, essa disposição de agirmos com verdade, com humildade, com temor do Senhor nas realidades, meus irmãos, mais comuns e ordinárias da minha e da sua vida. E aí Tiago nos conduz ao centro dessa aplicação. Veja a continuação no verso 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Faça o quê? Está no texto? Que o demonstre. Aleluia, temos crentes. Esse verbo é fundamental, queridos. Tiago não diz que explique, que publique, que declare, que impressione. Ele diz pra gente que demonstre. Você é sábio, meu irmão? Você é sábio, minha irmã? Então mostre. Mostre na maneira como você trata as pessoas. Mostre na forma como você responde quando você é ferido. Mostre nas realidades mais comuns da vida, como você lida com o poder, com os conflitos, com o dinheiro, com as tentações, com as suas palavras. Mostre. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é que a sabedoria bíblica é visível, sendo institucional aqui. Vocês entenderam a piada, meus irmãos? Treinei muito para fazer ela. É uma sabedoria que deixa rastros. É uma sabedoria que aparece nas atitudes. Por quê? Porque sabedoria é melhor demonstrada do que definida. Isso me lembrou um relato de uma criança que chegou para a avó dela e perguntou assim: vó, você sabe qual que é a diferença entre conhecimento e sabedoria? A avó sorriu e respondeu: não sei, Catarina, qual que é? Brincadeira, mãe. A criança respondeu assim: o conhecimento, vovó, é saber que tomate é uma fruta. E a avó perguntou: e a sabedoria? A criança respondeu: avó, agora ficou fácil. Sabedoria é saber que tomate não vai na salada de frutas. A avó, entrando na brincadeira, respondeu: e sabe o que é maturidade, minha filha? Maturidade é descobrir que hoje em dia alguém provavelmente colocou tomate na salada de frutas e ainda chamou de culinária gourmet. Irmãos, sabedoria é o uso correto do conhecimento. Não importa o quanto você afirma saber, mostre através da sua vida e da sua conduta o seu conhecimento que você diz que realmente te transformou. No final das contas, a pergunta de Tiago não é o quanto você sabe, a pergunta dele é o quanto daquilo que você sabe já transformou a maneira como você vive. Ah, queridos, falar da vontade de Deus é muito fácil. É muito fácil. Difícil mesmo é a gente morrer para a nossa vontade, para assim fazer a vontade de Cristo. E ainda no verso 13, Tiago aponta para a gente duas atitudes que revelam a sabedoria do alto. E prometo ser bem pontual aqui e não ser prolixo, tá bom? Demonstre pelo seu bom procedimento e por meios de obras praticadas com humildade que provém da onde? Que provém da sabedoria. 2 pontinhos. Bom procedimento. Essa expressão aqui, queridos, é muito rica. Porque a palavra bom aqui carrega um sentido moral, sim, um sentido ético, de conduta, mas não é apenas isso. Ela também possui um sentido estético. No pensamento grego, especialmente em autores como Platão e Aristóteles, o belo e o bom eles caminhavam juntos. Aquilo que era virtuoso também era visto como algo belo, como algo harmonioso, como algo admirável. E parece que Tiago está caminhando nessa direção, porque ele está dizendo para nós que a vida sábia não é apenas uma vida moralmente correta e certa, não, é uma vida bonita de se ver. Existe harmonia, coerência, integridade. É como a gente contemplar, meus irmãos, um quadro bonito sendo pintado. É como a gente ouvir uma boa música sendo executada. É como a gente testemunhar com os nossos olhos uma orquestra tocando com harmonia. Cada instrumento ocupa o seu lugar, sem disputa, sem protagonismo, mas todos eles contribuem para a beleza do todo. Ou seja, queridos, quando alguém vive com sabedoria, isso se torna admirável.
Existe beleza espiritual naquela vida. E é por isso que se nós fôssemos traduzir esse verso dizendo, e eu sei que a gente nem sempre quer traduzir a palavra do Senhor, porque fala, quem sou eu para traduzir isso aqui? Mas a gente pode falar em outras palavras. Se você é sábio, demonstre isso através de uma caminhada bela. Demonstre isso por meio de um estilo de vida bonito diante do Senhor e dos seus irmãos. Ah, meus irmãos, como é perigoso a gente reduzir a sabedoria apenas à ética e perdermos de vista esse seu aspecto estético. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, nós corremos o risco do legalismo. Já conheceu algum legalista? Prazer, Felipe Rosseto. O legalista, meus irmãos, é aquele que faz tudo correto por fora, mas que continua internamente totalmente desorganizado, totalmente feio, totalmente distante de Deus. Essa vida não possui uma harmonia. É como alguém que certas partes da sua existência pertencem ao Senhor, mas dentro de si, no cômodo ali da bagunça, preserva algumas para si. Sim, existe regra, sim, existe mandamento, mas não existe beleza. Tiago corrige essa visão, meus irmãos, porque tudo aquilo que é verdadeiramente belo é integralmente belo. Você não chega diante da Mona Lisa e diz assim, até que o rostinho dela é bonito, mas faltaram alguns miligramas aqui de botox. Você não vê um pôr do sol absurdo de bonito e comenta, legal divino, legal eterno, mas eu acho que faltou um pouco de saturação na cor laranja aqui. Não ficou legal não. Você não chega na capela assistindo e fala assim, colocaria um preto e chamaria de church. Brincadeira, meus irmãos. A beleza está justamente, meus irmãos, na harmonia do todo. E Tiago está falando exatamente isso. A sabedoria do alto permeia toda a sua vida. Uma vida bela diante de Deus não escolhe as suas áreas de preferências. Ela é bela por inteiro. Segundo lugar, obras com humildade. Tiago continua no verso 13, mostrando para a gente a segunda evidência da sabedoria do alto. Por meios de obras praticadas com humildade. Isso aí. A verdadeira sabedoria, meus irmãos, ela é humilde. Ela não é arrogante, ela não é barulhenta, ela não é exibicionista. E aqui Tiago toca em algo difícil para todos nós, a humildade. E a humildade é uma virtude curiosa, não é? Porque no momento em que nós começamos a pensar, agora eu me tornei humilde, provavelmente a gente já começou a perder essa humildade. Conta-se a história de um diácono que recebeu da liderança da igreja uma medalha pela sua humildade. Mas aí no domingo seguinte precisaram tirar a medalha dele, porque ele apareceu na igreja usando a medalha no peito, cumprimentando os irmãos na porta da igreja. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Queridos, é exatamente assim que o orgulho funciona. Ele consegue se infiltrar até mesmo nas nossas virtudes espirituais. E é por isso que Tiago diz que a sabedoria verdadeira se revela em obras praticadas com humildade, não em autopromoção, não em aparência espiritual, não em pessoas tentando se parecer mais sábias do que realmente são. A sabedoria do alto produz, em última instância, um coração manso diante de Deus. E talvez, queridos, seja justamente isso que torna essa sabedoria bonita. Não é a força de quem fala, não é a imponência do argumento, mas é essa beleza silenciosa que está rendida sobre Jesus Cristo. Amém? O conselheiro e pastor Paul Tripp, ele conta para nós uma história, e esse autor talvez seja um dos autores do melhor livro de criação de filhos que eu já li na minha vida. Não li tanta coisa assim para colocar nesse ponto, mas posso dizer que sim. Pastoreando o Coração da Criança. Eu lembro de ter lido aquele livro no primeiro ano do seminário e falei, meu Deus do céu, que beleza. E ele conta para nós que na época do início do seu casamento e do seu ministério, ele enfrentava problemas de comunicação com a sua esposa. Não sei o que é isso. Brincadeira, irmãos. Certa vez eles estavam se arrumando para ir para o culto e depois eles iriam participar de uma confraternização. E enquanto a sua esposa terminava de se preparar, Paul Tripp começou a apressar ela de maneira bem grosseira.
Vamos, anda logo. Eu estou atrasado. Esse vestido não está tão bom assim em você quando você está pensando, não. Maluco, né? Tem medo de morrer. Uma discussão, meus irmãos, começou a surgir. A esposa permaneceu em silêncio. Eles entraram no carro. Foi então que o filho deles perguntou para eles: papai, posso te falar uma coisa? Pode não, menino, fica calado. O menino insistiu: pai, esse é o jeito de um pastor falar com a sua esposa? Paul Tripp tentou desconversar e falou assim: o que você acha? A criança respondeu: não importa o que eu acho, importa o que Deus acha. Meus irmãos, Paul Tripp conta que ficou em silêncio, ficou envergonhado. E é exatamente esse o ponto de Tiago. A sabedoria torna a nossa vida bela. A falta dela desfigura a nossa vida. Então, quando nós não agimos com humildade, nós não apenas transmitimos atitudes erradas, pecaminosas, nós transmitimos uma vida sem beleza, uma vida sem harmonia, uma vida áspera, uma vida feia de se ver. Essa arrogância, ela destrói a beleza da sabedoria. E mesmo, meus irmãos, que alguém tenha muito conhecimento, tenha dom, tenha capacidade, uma postura orgulhosa torna feio aquilo que antes poderia ser admirável. E é por isso que Tiago nos afirma: sem humildade não é sabedoria do alto. Tiago não apenas nos fala, meus irmãos, de atitudes positivas que demonstram sabedoria, mas no final do verso 14, ele avança e confronta duas atitudes negativas do coração que impedem qualquer vida de ser realmente sábia. A gente pode ler junto? Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta. Vamos ler esse texto? 1, 2, 3. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta. Perceba. Vocês iam continuar? Perceba, obrigado. Não é apenas inveja ou ambição. Essas palavras carregam um adjetivo. É inveja, amarga e ambição egoísta. Atenção, meus irmãos. Tiago está dizendo que certas posturas que contaminam o coração, contaminam tudo aquilo que a gente faz, mesmo quando por fora parece estar certo, por dentro revelam um coração pecaminoso. Explico isso com uma ilustração. Imagina a cena de um casal em um aconselhamento pastoral. E o problema que eles trazem para o pastor parece pequeno, quase banal, mas já se tornou aí um motivo constante de desgaste nesse casamento. Segundo a esposa, o marido sempre deixa a bendita toalha em cima da cama. Segura o sorriso, minhas irmãs, senão vai dar identificação. Depois de muitas conversas, discussões, tentativas frustradas, finalmente o marido decide mudar. Agora ele tira a toalha da cama, mas existe um problema. Toda vez que ele faz isso, ele fica emburrado. Ele fica de cara fechada, com irritação, como quem está sendo forçado, como quem diz: pronto, fiz, agora você está satisfeito? Perceba, queridos, externamente ele mudou a atitude, mas internamente o coração continua no mesmo lugar. É exatamente isso que Tiago está nos confrontando. A sabedoria verdadeira não é sobre apenas a gente fazer o certo, é sobre fazer o certo com a disposição correta. Perceba, não se trata apenas de você tirar a toalha da cama. Trata-se da disposição do coração ao fazer isso. É agir, maridos, homens, dizendo mesmo sem palavras: eu vou fazer isso porque eu amo a minha esposa. Amém, mulheres? Eu vou fazer isso porque eu desejo paz no meu lar. Eu vou fazer isso porque, sobretudo, eu quero glorificar o bom nome de Cristo até mesmo nas coisas pequenas. Porque no fim das coisas, Deus não observa apenas aquilo que a gente faz, Ele também vê o coração com o que nós fazemos. E então Tiago nos alerta: existem posturas dentro de vocês que deformam até mesmo as atitudes bonitas que vocês fazem. Quais são essas duas atitudes? Inveja amarga, ambição egoísta. E então Tiago prossegue no seu argumento: não se gloriem disso. Nem neguem, pode passar, meu irmão, mais um. Nem neguem a verdade. Ou seja, não tentem justificar as atitudes erradas. Não tentem fingir que está tudo bem só porque externamente vocês parecem estar fazendo a coisa certa. Não! E essa expressão aqui, negar a verdade, carrega a ideia de você falsificar a verdade. Camisa tailandesa, saiu desse termo aqui. 25 de março. É como você tentar encobrir motivações erradas com uma aparência de piedade, com uma aparência de espiritualidade. E meus irmãos, talvez um dos exemplos mais claros disso na Bíblia, e seja para nós em Atos 5,
Na história de Ananias e Safira, você conhece a história. O casal vende uma propriedade e entrega uma parte do valor à igreja. E nesse movimento eles fingem estar oferecendo tudo, buscando o reconhecimento espiritual diante das pessoas. E aí Pedro chega para eles e diz: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Santo Espírito? Perceba, queridos, Ananias não apenas contou uma mentira, ele tentou sustentar, tentou construir uma aparência de piedade enquanto o seu coração era governado pela vaidade, pela ambição egoísta. Ele quis parecer ser mais generoso do que realmente ele era, externamente. A atitude, bela. Internamente, estava o quê? Contaminado. Como diz o ditado popular, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. No ditado popular vocês vêm comigo, né, meus irmãos? É exatamente isso que Tiago está confrontando, não o ditado popular, tá? Brincadeiras. Ele está dizendo para a gente: tenham cuidado para não encobrir a inveja, o orgulho, a ambição egoísta dentro de vocês com uma roupagem e com uma linguagem espiritual, com uma aparência de piedade. E Tiago vai além, nos alerta: esse tipo de sabedoria, verso 15, que parece lógica, mas é centrada no ego, no que eu ganho com isso, ela não vem do alto, ela é terrena, carnal e demoníaca. Acredite, meu irmão. Acredite, minha irmã, você não precisa se jogar no chão para parecer que você está sendo usado pelo inimigo. Você não precisa espumar, babar. A sabedoria que se recusa a se mudar, que pesa tudo em troca do ganho pessoal, é uma sabedoria inspirada pelo inferno. É uma sabedoria demoníaca. E Tiago nos deixa claro que a inveja amarga e a ambição egoísta nunca são pecados neutros. Elas também produzem frutos, frutos visíveis, frutos perigosos. E quais, meus irmãos, são desses frutos? A segunda parte do texto nos responde, verso 16, parte B. Pois onde há inveja e a ambição egoísta, aí há e toda espécie... Vamos ler junto esse texto? 1, 2, 3. Onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Duas palavrinhas, confusão e toda espécie de males. A palavra confusão vai carregar aqui a ideia de desordem, anarquia, caos, e um caos relacional, uma instabilidade. Essa é a postura de alguém que vive como se ninguém pudesse confrontá-lo, como se ninguém pudesse orientá-lo, como se ninguém pudesse pastoreá-lo. Você tenta aconselhar, você tenta corrigir, você tenta exortar e a pessoa responde: eu mudo se eu? Quem é você na fila do pão? Ou então simplesmente a ideia de que alguém ignora qualquer tipo de correção. Esse é o tipo da sabedoria terrena que Tiago denuncia. Uma vida onde cada um é o seu próprio Senhor. Uma vida, queridos, sem temor, sem quebrantamento, sem disposição para ouvir. E o resultado disso sempre será desordem. E perceba como é bonito isso. Além de pecados morais evidentes, no final do verso 16 ele fala: e toda espécie... Ou seja, ele também está incluindo atitudes pequenas, mesquinhas, sorrateiras, que muitas vezes passam desapercebidas, mas que revelam um coração extremamente deformado. Exemplo, manipulação emocional. Quando alguém, ao ser confrontado, cria uma crise, não por arrependimento, mas para reverter aquela situação e fugir da sua responsabilidade. Ou aquelas sutilezas maldosas disfarçadas de inocência. Eu nem falei mal, eu só comentei algo que todos sabiam. Tô falando mal não, hein? Pedido de oração. Mas na prática, meus irmãos, a pessoa sim espalhou o veneno. E Tiago está dizendo: essas coisas não são pequenas, essas coisas são fruto de uma sabedoria caída, terrena, demoníaca. E é por isso que Tiago é tão direto e diz para nós: onde existe inveja, onde existe ambição egoísta, não espere harmonia. Ao contrário, vai haver confusão, vai haver desgaste, haverá todo tipo de mal tentando se encobrir e se aparentar numa aparência de normalidade. Verso 17, queridos: no entanto, Deus seja louvado por isso. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Você sabe?
que essa expressão, antes de tudo, vai revelar para a gente uma ordem intencional. Quando você está lá no seu parabéns, pede discurso, você fala o que no primeiro momento? Você fala assim, primeiramente, gostaria de agradecer. Então tem uma ordem ali do seu argumento. E Tiago está dizendo para a gente que essa primeira característica é uma característica fundamental. Sim, sem ela, todas as demais perdem o seu sentido. Ou seja, a sabedoria do alto começa com pureza. E essa sabedoria do alto e pureza aqui não aponta para uma santidade moral apenas, embora isso esteja envolvido. A principal ideia aqui é de um coração sem mistura, sem duplicidade, sem segundas intenções. É como a água, ela é pura, ela é limpa, ela é transparente, ela não tem contaminação, eu espero. Tiago está falando, meus irmãos, de motivações sinceras diante de Deus. Em outras palavras, a pessoa sábia aprende a olhar primeiro para dentro de si, para depois reagir àquilo que está acontecendo fora. Em termos práticos, é uma pessoa que entra no conflito se perguntando, Senhor, quais são as minhas reais motivações disso aqui? Por que, Deus, eu quero falar isso? Eu estou, de fato, tentando resolver o problema ou eu estou aqui apenas provando que eu estou certo? Eu estou buscando reconciliação? Ou eu estou querendo vencer uma bendita discussão? Eu estou querendo encontrar justiça do alto? Ou apenas eu estou aqui para uma satisfação pecaminosa, egoísta, pessoal? Porque quando as pessoas quebram a lei de Deus, a gente não fica bravo. A gente fica bravo quando elas quebram a regra do quê? Do nosso ego. Então a sabedoria do alto não apenas examina atitudes, ela examina as motivações. Porque sim, queridos, é possível você falar a verdade com o coração impuro. É possível você defender o certo movido por orgulho. É possível você até ganhar uma discussão e ainda assim você perder espiritualmente. Porque Tiago começa falando de pureza para a gente. Sem santidade, meus irmãos, ninguém vai ver quem? A Deus. E somente depois disso ele vai dizer para nós, além de pura, ela também é o quê? Pacífica. E aqui é importante nós não confundirmos alguém pacífico com alguém pacifista. Ok? O pacifista, obrigado meu irmão, Deus te abençoe grandemente, da cabeça aos pés, para não sobrar espaço para o capeta. Amém? O pacifista, meus irmãos, ele evita o conflito a qualquer custo. Ele empurra os problemas para debaixo do tapete. Lembra lá a cena do Alvin e os esquilos? Os esquilos estão na casa, o dono consegue um jantar, um date na casa dele, o que eles fazem? Pega o lixo e colocam onde? Dentro? Vamos lá, Disney, me ajuda. Dentro da geladeira, não é? Então, o pacifista é esse, ele empurra o problema para debaixo da geladeira, para debaixo do tapete. Ele prefere o silêncio à verdade. Ele prefere a aparência de paz do que uma reconciliação verdadeira. Mas o pacífico, ele é diferente. Ele não foge do problema, ele enfrenta o confronto. E enfrenta o confronto, meus irmãos, com mansidão, com integridade, com o temor do Senhor. E é por isso que uma pessoa pacífica, ela não manipula, ela não agride, ela não transforma a conversa numa disputa para quem vê quem vence. Ou seja, a sabedoria do alto não produz pessoas explosivas, pessoas briguentas, pessoas constantemente prontas a incendiar ambientes. Meus irmãos, não dá para alguém afirmar possuir sabedoria do alto e viver como um isqueirinho, colocando fogo por tudo onde quer que passa. A pessoa sábia, meus irmãos, não espalha tensão. A pessoa sábia, ela promove o quê? Ela promove o shalom de Deus, a paz. E nós somos seguidores de quem? Não é de um caboclo chamado Príncipe da Paz? Terceira característica da sabedoria do alto, segundo Tiago, é traduzida aqui na NVI como amável. E essa é uma palavra extremamente rica, uma palavra extremamente rara, tanto que ela aparece somente aqui no Novo Testamento como um todo. E algumas traduções, elas tentam trazer a ideia para nós como gentil, como moderado, não sei qual está na sua Bíblia, como tolerante. Se alguém quiser falar qual está na Bíblia, ele pode falar, tá? O que está na Bíblia de vocês aí? Terceira característica. Um de cada vez. Amável também? Amável? Tratável? Obrigado, minha irmã. Então essa ideia, gentil, moderado, tolerante, amável.
Mas nenhuma dessas palavras em português conseguem transmitir de maneira plena a profundidade no seu original. Na literatura judaica e grega da época, esse termo vai descrever alguém que não fazia exigências rígidas, vai transmitir alguém que não fazia exigências implacáveis sobre os outros. Deu para entender? Ou seja, é a postura de alguém que sabe lidar com as falhas humanas e sabe lidar com as falhas humanas com mansidão, com graça. E isso é profundamente constrangedor e confrontador, porque Tiago está dizendo que a sabedoria do alto não transforma relacionamentos em tribunais de perfeição. Porque muitas vezes nós lidamos com as pessoas mais ou menos assim: só resolve que você vai mudar se você mudar completamente. Eu só perdoo se você nunca mais errar. Eu só me aproximo de novo se tudo acontecer exatamente do meu jeito. Mas a verdade, meus irmãos, é que nem nós conseguimos viver segundo esse padrão. Eu não estou falando de questões éticas, que tem coisa ética mesmo que não dá para viver com a pessoa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós não conseguimos seguir esse padrão. Então por que, querido, nós exigimos dos outros uma perfeição que nem mesmo nós podemos oferecer? A reconciliação cristã não acontece entre pessoas perfeitas. A reconciliação ela acontece entre pecadores alcançados pela graça de Deus que estão dispostos a caminhar em transformação. Essa é a beleza da sabedoria do alto. A quarta característica da sabedoria do alto, segundo Tiago, é que é uma sabedoria compreensiva. Algumas traduções utilizam a palavra tratável. Essa palavra também é difícil de traduzir com precisão, mas ela carrega a ideia aqui no original de alguém disposto a ouvir, alguém disposto a reconsiderar, alguém que não é endurecido em si mesmo. É o oposto da postura orgulhosa da pessoa que diz: eu não cedo, eu não volto atrás, eu não dou o braço a torcer. Ou seja, a sabedoria do alto sabe discernir aquilo que é essencial e aquilo que pode ser deixado de lado. É uma sabedoria que não vai transformar toda divergência em guerra. E como isso é difícil para nós, queridos? Período eleitoral está chegando. Está chegando. Você vota em quem você quiser, mas antes reconcilia-se com o seu irmão. Não dá, querido, você chegar naquela urna e votar no seu presidente, que é o ídolo do seu coração, e aqui na igreja ser alguém que difama a contaminação. Não dá, queridos. Porque muitas vezes nós passamos anos e anos acreditando em algo, defendendo, sustentando uma opinião, e aí alguém abre as escrituras diante de nós e nos diz: isso aqui não está na Bíblia. Isso aí que você está afirmando não é a verdade sagrada. E como é difícil, queridos, diante dos nossos olhos, essa verdade entrar no nosso coração. A nossa mente luta, o nosso coração resiste, o nosso ego está em pé de guerra, o nosso orgulho tenta se defender, mas o que Tiago está dizendo para nós é que a pessoa sábia deveria ser de fácil persuasão pela verdade. Ou seja, quando você é confrontado pelas Escrituras, se você é sábio, quando você é confrontado pela verdade, o seu coração não endurece. É um coração que reconsidera, que escuta, que corrige. E talvez seja isso que Martinho Lutero tem em mente quando ele declarou, no auge do seu ambiente de embate com o papado e com a Igreja de Roma: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras e pela razão aparente e pela razão evidente. A minha consciência está o quê? Está cativa à palavra de Deus. Perceba, Lutero não era inflexível, pelo contrário, ele estava afirmando que a palavra de Deus deveria ser a autoridade final para convencê-lo. Esse é o espírito, queridos, da sabedoria do alto. Se as Escrituras nos corrigem, nós voltamos atrás. Se a verdade de Deus confronta as nossas opiniões, nós nos rendemos. Esse é o termo. A pessoa sábia, ela está comprometida em se submeter à verdade. A verdade do Senhor. Amém? Amém. Que oração aí, Hugo, por favor. Beleza. Tiago continua o verso 17, dizendo que a sabedoria do alto é cheia de misericórdia e de bons frutos. Perceba, queridos, que Tiago une duas expressões de forma intencional. Primeiro, ele fala de misericórdia. Misericórdia não é apenas sentir pena ou a gente ter empatia emocional superficial, correto? No pensamento grego, empatia significava compreender a dor do outro.
Significava a gente compreender a complexidade da vida do outro. E aí Tiago vai além disso. Porque a sabedoria bíblica não apenas sente. É uma sabedoria que se move. É uma sabedoria que age. É olhar para alguém caído e dizer, você errou. Ok, então eu não estou aqui para apontar o seu erro. Eu estou aqui para te ajudar a levantar, para caminhar contigo. Você está disposto a mudar? Sim, então eu estou disposto a caminhar com você. Ou seja, queridos, a sabedoria do alto não encontra prazer em esmagar as pessoas. Ela encontra prazer em restaurá-las. E aí Tiago acrescenta para a gente, cheia de misericórdia e de bons frutos. A misericórdia verdadeira sempre vai produzir ações concretas. Lembre-se, irmãos, Tiago está nos mostrando que não basta a gente fazer algo aparentemente bom. É necessário a gente fazer o aparentemente bom com o coração alinhado com aquilo que está sendo feito. Porque os frutos da justiça, eles nascem de motivações sinceras. Não é você apenas doar para parecer generoso. Não é você ajudar apenas a construir uma imagem espiritual. É você ser movido por compaixão real, sem vaidade, sem necessidade de reconhecimento, sem sentimento de superioridade. Porque a sabedoria do alto não produz apenas boas intenções, ela produz corações corretos por detrás dessas boas intenções. Tiago termina essa lista descrevendo duas marcas finais da sabedoria do alto. É uma sabedoria imparcial e sincera. Imparcial significa literalmente alguém que não age por favoritismo, alguém que não age por interesse próprio. A sabedoria do alto não manipula situações para sair ganhando, não toma partido pensando em benefício próprio, não distorce essa verdade para proteger a própria imagem. Ou seja, é um coração governado do alto que não pergunta como eu vou sair dessa situação, como eu posso sair ganhando disso aqui, como eu posso sair melhor. Não, mas é como Deus pode ser glorificado nisso. E aí Tiago conclui dizendo que essa sabedoria do alto, ela é sincera. Ela é sem hipocrisia. Ela é sem máscaras. Agora, queridos, quais são as consequências de viver pela sabedoria do alto? Tiago responde isso no verso 18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Perceba, irmãos, Tiago não está dizendo que a sabedoria do alto vai eliminar todos os conflitos da minha e da sua vida. Ao sair daqui, você vai se dar de cara com um conflito. Eu espero que não seja no trânsito, tá? Semana passada, uma semana sem reclamar, saí, um filho de Belial entrou na frente. Falei, rapaz, o ponto é outro, queridos. A pessoa sábia, ela aprende a semear paz, mesmo no meio dos conflitos. Ela entende que toda atitude é uma semente e que cedo ou tarde, fazendo uma referência ao NX0, aquilo que nós plantamos no coração das pessoas vai produzir frutos. Você ouve a Anitta e eu não falo mal da Anitta? Deixa eu com o meu NX0, rapaz. Por isso, queridos, se nós desejamos colher justiça, se nós desejamos colher restauração, comunhão, nós precisamos aprender a plantar a paz. Enquanto a sabedoria do alto espalha inveja, divisão e confusão, o pacificador interrompe esse ciclo. Ele se recusa a alimentar aquilo que destrói relacionamentos. Por exemplo, queridos, pense no telefone sem fio. Não na escola, mas aqui dentro da igreja. Fofocas, comentários maldosos, meias-verdades, tentativas sutis de difamação. O pacificador é aquele que ouve tudo aquilo e decide, isso termina em mim. Eu me recuso a alimentar um incêndio. Eu me recuso a espalhar o veneno. Eu me recuso a transformar conflito em espetáculo. E Tiago diz que essa sabedoria do alto produz justiça. Porque toda vez que a sabedoria e a paz é plantada com sabedoria, a justiça floresce. É isso que o texto está dizendo para a gente. Amém, irmãos? Amém. 3 aplicações rápidas. Eu sei que o nosso tempo está avançado e peço perdão por isso. Em primeiro lugar, vamos ler juntos? Aí. Vamos lá. Só o título, tá? 1, 2, 3. Reconheça a sua limitação, amém? E não somente isso, corra para a cruz. Se ao ouvir essa mensagem você está pensando, Senhor, lascou para mim.
Eu não consigo viver isso sozinho. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. É isso que Tiago quer ouvir da nossa boca. Deus seja louvado por isso. Ninguém nesse auditório consegue. E é exatamente por isso que nós precisamos de maneira desesperada da graça de Deus. A sabedoria do alto não nasce do esforço humano. A sabedoria do alto é fruto de um coração transformado pela presença de Deus. Segundo lugar, vamos ler? 1, 2, 3. O problema não é a falta de acesso, é a falta de desejo. Obrigado, viu? Está lendo muito bonito. Continue assim. Provérbios 1:20 vai dizer para nós: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Queridos, atenção. O texto não apresenta para nós a sabedoria escondida. Pelo contrário, a sabedoria está clamando. A sabedoria está disponível. Ela está sendo anunciada. Mas existe um detalhe importante. A sabedoria clama do lado de fora, porque do lado de dentro de casa ela precisa ser convidada para entrar. Ou seja, queridos, o problema não está na ausência de sabedoria. O problema está no meio do seu coração que frequentemente prefere a autossuficiência do que a sabedoria do alto. A sabedoria, meus irmãos, ela está disponível. Ela está disponível na palavra de Deus, nos conselhos dos irmãos, na comunhão da igreja. Sim, quinta-feira, 19 horas, está lá a sabedoria gritando para a gente, na comunhão dos irmãos, na sexta-feira, no PG. Ela está na pregação, ela está na oração, ela está na correção amorosa. Ela está na voz das Escrituras, nos chamando a esse arrependimento, queridos. Deus não está escondendo de nós a sua sabedoria. Muitas vezes somos nós que a ignoramos por orgulho, por pressa, por dureza no coração. Em terceiro lugar, por fim, existe algo ainda mais belo nesse texto. Todas as sabedorias, todas as características, da sabedoria do alto, descritas por Tiago, elas encontram o seu cumprimento perfeito numa pessoa. Jesus Cristo, queridos. Jesus é a sabedoria encarnada. E sabe o que mais me constrange? É perceber que Jesus nos trata exatamente com essa sabedoria. Ele não tem segundas intenções, ele é paciente, misericordioso, ele é manso, ele é pacificador. E assim que Cristo lida conosco no meio das nossas dores, no meio das nossas fraquezas, no meio das nossas confusões, não com desprezo, não com impaciência, mas com graça, com verdade, com mansidão. E queridos, isso aqui muda tudo. Porque o Evangelho não nos chama apenas a gente imitar Jesus de maneira externa. Ele chama antes a nós nos relacionarmos com Ele. E à medida que nós experimentamos a maneira como Cristo nos trata, é que nós somos tratados por dentro. Então essa transformação, ela não começa com performance, ela começa com relacionamento. Jesus, querido, não opera segundo a sabedoria terrena. Ele age segundo a sabedoria do alto. E é com essa sabedoria pura, misericordiosa, paciente e cheia de graça que Ele trata você. Então nessa manhã, queridos, se aproxime dele. Experimente a sua paciência. Experimente a sua mansidão. Experimente a sua paz. Porque quem experimenta a sabedoria do alto, pela graça de Deus, passa a refletir essa mesma sabedoria na maneira como vive no mundo. A sabedoria do alto, queridos, não é apenas um conceito. Ela tem um rosto. E o rosto dela é Cristo, o príncipe da paz. Amém? Baixe tua cabeça, feche teus olhos. Vamos a Deus em oração. Durante esse momento você pode orar ao Senhor, confessar os seus pecados, pedir graça do céu sobre a sua vida e suplicar a Ele: Senhor, me ajude a lidar com a vida da maneira que o Senhor lida comigo, com mansidão, com misericórdia, com graça, com paz. Me ajude, Senhor, a ser um promotor da paz. Senhor, nós pedimos perdão pela nossa negligência em buscar a Tua sabedoria. Quantas vezes, Pai, nós agimos por impulso, confiando apenas na nossa própria lógica e nos afastamos, Deus, da sabedoria que vem do alto. Nesta manhã, suplicamos a Ti, perdoa-nos, Pai.
Ajuda-nos a reconhecer quando estamos andando por esse caminho e a voltar o nosso coração para Ti, Deus. Nós queremos viver segundo a Tua sabedoria, uma sabedoria que é pura, pacífica, compreensiva e cheia de misericórdia. Ensina-nos a aproximar mais de Jesus, a sabedoria encarnada. Queremos experimentar, Deus, dia após dia, a maneira como Ele nos trata. E que ao recebermos essa sabedoria, também possamos transmiti-la aos outros. Molda o nosso coração, Senhor. Produz em nós frutos visíveis de paz, de humildade, de sinceridade, de amor. E reconhecemos, nada disso, Pai, é possível sem a Tua graça operando no meio de nós. Por isso clamamos a Ti, transforma-nos segundo a Tua vontade. É no nome de Cristo que oramos. Amém e amém.